Oi pessoal, aqui é a Lileu e hoje eu tô trazendo pra vocês uma arte temática de Pokémon, mais especificamente de um episódio da série de episódios independentes de Pokémon chamado Pokétoon. O nome desse episódio em inglês é Blossom's Dream. Bom, na dublagem japonesa, a nossa protagonista se chama Tsubone, e na dublagem americana, ela se chama Blossom. E é exatamente isso que a gente vai acompanhar, o início do sonho da menina Blossom. A gente vai acompanhar um pouco dessa história durante 13 minutinhos, e é simplesmente delicioso. A arte é linda, a animação é fluida, é muito engraçadinho, então ela é muito boa. Apesar da história ser simples e bem um clichê, é uma menininha que tem um sonho, ela quer correr atrás desse sonho. Apesar disso, tem algumas temáticas, alguns assuntos por trás dessa história simples que transforma esse episódio em um episódio até complexo, até, sabe? Dá pra pensar um pouco. Levando em consideração o universo de Pokémon, eu tenho certeza que você já se perguntou em algum momento por que os pais eles simplesmente acham normal as crianças saírem de casa para atravessar a floresta com apenas 10 anos e de cidade em cidade, se envolvendo em batalha, não sei o quê. E é bizarro, né, se a gente for levar em consideração a nossa realidade. Mas é justamente isso que esse episódio vem te mostrar, né? Vai retratar a realidade de uma garotinha aleatória no meio desse mundo. O sonho dela é ser uma campeã da Liga Pokémon. Visto que seus pais foram treinadores antes, isso enche ela de esperança, né? Então, quando você tem algo para se espelhar, é muito mais gostoso. Você quer também, se enche de vontade e tal. Porém, a mãe dela não é muito a favor a essa ideia. Porque, querendo ou não, o mundo não é tão bonzinho assim. O mundo é um pouco mais perigoso do que a menina imagina. E como mãe, ela tenta evitar que a menina se exponha ao perigo, às frustrações da vida. O que vamos combinar que é um medo meio irracional, né? A gente pode se frustrar em qualquer área da nossa vida e não tem como evitar isso. Se frustra, supera e bola pra frente. Já o pai dela sempre parece muito sereno, muito tranquilo com relação ao sonho dela, com relação a tudo, né? A menina quebra a louça, ele tá lá com um sorrisinho no rosto, ajudando ela a limpar e conversando com ela, dando conselho. Ele parece ser bem calminho. Então a gente já vê esse contraste aí, né? Levando em consideração o passado dos pais dela, obviamente eles possuem alguns pokémons. Ao contrário da Blossom, que ainda não tem nenhum companheiro. O Charizard do pai dela, ele é bem velhinho já, levando em consideração que ele é um cara mais velho, né? Ele passou pela jornada dele com esse Charizard. Então ele é velho, comilão e é bastante preguiçoso. Por vezes a Blossom ela acaba tentando persuadir ele a obedecer a algum comando, mas ele ignora. Não, é porque ele não é companheiro dela, sabe? Ele é companheiro do pai dela. E ela precisa entender que não dá pra cortar caminho. A vida não é assim tão simples e fácil. E revoltada com toda essa situação, que o Charizard não tá levando ela a sério, o pai dela também não tá dizendo não, mas também não tá ajudando muito, né? E a mãe dela nem se fala. Ela tá revoltada, ela tá decidida que ela pode provar que vai sim ser uma boa treinadora e ela pode seguir na jornada. Ela decide ir no centro de Pokémon, abastecer a mochilinha dela com vários itens, com Pokébola, com Potion. E assim ela vai pra floresta mais próxima. Essa seria a hora da Blossom brilhar. Seria a hora que ela ia capturar o seu primeiro Pokémonster. Toda bonitinha, com sua mochilona gigantesca e entupida. E ela toda felizinha é agora, mas ela joga praticamente todas as Pokébolas dela para todos os lados. Mas ela também não sabe pra onde tá mirando. Ela não tem nenhum companheiro para enfraquecer o alvo dela. Então ela vai falhando miseravelmente, uma vez atrás da outra. Ela tenta pegar um Pikachu, não dá certo. Ela tenta pegar um monte de Pidgey, assim. Ela tá com uma Pokébola num lugar que tem uns 7 Pidgey. Ela tenta jogar no Victreebel, mas dá errado. Ela tenta jogar no Pinsir, dá errado. Ela tenta com o Slowpoke, dá errado. E essa altura do campeonato, ela já tava tristinha, cabisbaixa. Só tinha uma Pokébola na mão. E foi aí que um rangido surgiu. Lá estava ele, um pequeno Nidoran procurando por frutinhas. O triste é que ele estava prestes a ser atacado por uma Arbok, mas com sua última Pokébola, ela jogou e capturou o Arbok por alguns segundos para tentar ganhar tempo para o Nidoran fugir. Mas ainda assim o Arbok ataca o pequeno Nidoran e por pouco ele não faz pior, que a nossa querida Prota se joga na frente do Nidoran para defender o minúsculo.
No final, o Arbok vai tentar atacar ela, mas o Nidoran vai juntar todas as suas forças de Pokémon minúsculo e vai atacar o Arbok e ele vai sair rastejando como uma cobra que ele é. Bom, o Nidoran no final de toda essa bagaceira fica com um popozinho feridinho, né? Sim, todo arranhadinho, tristinho. Mas como ela estava preparada para sair nessa jornada dela de capturar Pokémons, ela tinha várias potions, cuidou dele e ainda deu frutinha para ele. Bom, o que parece ser um final feliz, ainda não é um final feliz. Mais um barulho é escutado, e Nidoking e Nidoqueen estavam a caminho de Blossom e de Nidoran. Já dá pra imaginar o que eles queriam, né? Você com certeza sabe o que eles queriam. O que o Nidoking e o Nidoqueen queriam atrás de um Nidoran. A Blossom também imaginou. E eles queriam um filhinho deles, né? Como uma boa fugitiva, a Blossom meteu o pé dali bem rapidão. Mas o que ela não tinha percebido é que seu chapéuzinho tinha caído. E o Nidoran dele, o coitadinho, tava naquela sinuca de bico, ele tava grato por ela. Eu imagino que foi isso que ele pensou. Ele queria devolver o chapéuzinho dela a qualquer custo e meteu o pé junto com ela. Isso fez com que o Nidoking e a Nidoqueen corressem atrás deles também, fazendo com que a Blossom levasse 2 Pokémons enfurecidos praticamente para a porta de casa. Na entrada da cidade, algumas pessoas se manifestaram, né? Se eu não me engano, 3 pessoas se manifestaram e jogaram suas Pokébolas e começaram a lutar com o Nidoking e Nidoqueen. O Nidoran ele ficou muito preocupado porque, poxa, eram os pais deles. E ele olhou assim pra Blossom olhou pra ele e ela sabia que precisava resolver esse pepino. Então ela foi pedir pro Charizard ajudar ela, mas ele não parecia muito interessado nisso, né? Como eu disse, ele não é dela. E o pai dela, nessa hora, ainda ressaltou que o Pokémon era dele, por isso que ele não estava atendendo ela. O que é verdade, não tem jeito. Mas depois do Charizard perceber a motivação nos olhos da Blossom, ele respondeu o chamado. Ele levantou o voo e ela subiu em suas costas, deixando todos impressionados com as chamas no céu, deixando todos paralisados, inclusive os Pokémons. Assim, né, depois que todo mundo ficou perplexo ali com todo aquele show de fogo no céu, todos ficaram quietinhos e deu uma abertura para que a Blossom descesse junto com o Nidoran, junto com o Charizard e explicasse pro Nidoking e pra Nidoqueen o que estava acontecendo, que ela não queria roubar o filhinho deles. Depois que ele explicou tudo, ela colocou o Nidoran no colo deles, né? Porém, o Nidoran não queria ficar com os pais. Ele decidiu que queria continuar com a Blossom. E, devido a todo o amor que ele sentia para o Nidoran, eles entenderam a vontade dele. Então, eles foram embora. Tudo ficou em paz, tudo ficou de boa, tal, deliciosidade pura. Logo em seguida, os pais da Blossom vieram correndo, né? Entendeu o que estava acontecendo, checar se estava tudo bem com ela, deu aquele abraço de reencontro, pá, não sei o que. E aí ela fez o pedido dela. Pelo amor de Deus, me deixa sair numa jornada Pokémon com o meu Nidoran. E a mãe dela, por sua vez, a Mei, entende o que ela estava passando, entende o que ela estava pedindo. E percebe que o sonho dela não pode ser impedido por conta de um medo que nem é ela que tá sentindo, né? Depois disso ela vai pra casa, come curry, fica tudo delicioso e nós vemos uma cena da Blossom saindo de casa. Quando a Blossom ela sai de casa, a gente descobre que o medo da mãe dela sobre ela sair de casa em uma jornada é justamente porque no passado ela ganhou do próprio marido na Liga Pokémon. Então ela fica ressentida pela própria jornada, sabe? Na cabeça dela ele tá frustrado e ela também tem medo de que a filha se frustre, porque nunca se sabe, mas o futuro é muito instável, não dá pra sofrer agora, né? Mas a gente percebe que esse medo da mãe dela é um medo muito bobo, que não tem muito fundamento, visto que o pai, desde o início do episódio até o final, se demonstra muito tranquilo com relação à vida dele. Então a gente percebe que é um medo bobo, que ele tá satisfeito em estar ao lado dela, e pra ele isso é importante, não ganhar ou perder. Inclusive, a nossa querida tem nada mais, nada menos do que um Dragapult ao seu lado, que é um Pokémon fantasma. Então, nós não estávamos vendo ele, mas ele é revelado no final. Que, inclusive, também é considerado um pseudo lendário. Bom, depois de todas essas reviravoltas e revelações, no final do app, a gente tem uma bela cena da garotinha batalhando ao lado do seu Pokémon, que já está evoluído,
Sendo assim, ela está batalhando ao lado de Nidorino. Em resumo, é lindo, é fofo, é realista, é muito gostoso. Queria que Pokémon fosse todo assim. Infelizmente não é. Mas a gente fica satisfeito. Satisfeito não, a gente fica feliz quando saem esses episódios gostosinhos de assistir, né? Parabéns pra história, parabéns pra arte, parabéns pra animação. Espero que vocês possam assistir o episódio depois. Eu sei que tem em japonês, legendado em inglês, e sei que tem em inglês, mas eu não achei em português. Mesmo assim, já que vocês já escutaram minha explicação, eu espero que vocês vão assistir porque é muito bonitinho. Beijo, tchau e valeu!